A paz do Senhor Jesus. Nós hoje vamos ler um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 16, no versículo 11, e a palavra do Senhor diz assim: Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Esse texto fala sobre a vida de Agar. Agar estava fugindo de Sara porque ela teve uma desavença com Sara. E ela parou na beira de um poço e diante de toda aquela aflição dela, ela estava grávida, diante de toda a aflição dela, o Senhor enviou o anjo para dizer para ela: olha, Deus ouviu a sua aflição. O interessante é que nesse texto, o Senhor dá a Agar a autonomia para colocar o nome no filho dela. Isso não seria da alçada de Agar, porque o filho não era dela. Ela era uma escrava. O filho seria filho de Abraão e seria o filho de Sara. Ela não tinha direito nenhum sobre aquele filho, mas ela se encontrou com Deus. Deus se revelou a ela. Ela viu Deus e ela chamou o Senhor de o Deus que me vê. O Deus que me vê. E o Senhor disse para ela: olha, o nome do seu filho vai ser Ismael. Ismael quer dizer ele ouvirá. E o anjo então mandou Agar voltar para casa, porque ela estava errada. Você volta. E com certeza ela voltou. Ela contou a experiência que ela teve com o Senhor, porque Abraão colocou o nome no filho dela de Ismael. Em Gênesis 21, a partir do versículo 4, Agar é mandada embora do clã de Abraão. E ela foi com víveres, com água, e foi pelo meio do deserto. E chegou um momento que acabou os víveres acabaram, o pão acabou a água, e ela estava naquela aflição, ela não enxergava mais nada, não via mais nada, o filho dela, os dois fracos, debilitados. E ela colocou, então, o rapazinho ali, porque já tinha mais de 13 anos, já tinha se passado isso, ela colocou Ismael sentado e se afastou, porque ela falou assim: eu não quero ver o meu filho morrer. Quem é que quer ver isso? Um filho, a vida de um filho se esvaindo, indo embora. Ela falou assim: eu não quero ver o meu filho morrer. E ela se afastou, e nesse momento que ela se afastou, Ismael chorou. E quando Ismael chorou, Deus ouviu o choro de Ismael. Então se cumpriu a promessa que Deus tinha feito a Agar. Olha, Deus ouviu o clamor. E Deus abriu os olhos de Agar. E Agar, ela pôde ver então ali um poço. E ela então bebeu água. Ela pôde ganhar vida ali. Eles ganharam a vida, porque Deus ouviu o choro de Ismael. E Deus ouviu o clamor do menino. E Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve o nosso choro quando nós nos voltamos para Ele. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. O verbo orar no hebraico, ele se chama rit-palel. Está aqui, olha. Rit-palel. Palel, ele contém a raiz do verbo orar. Mas essa partículazinha rit que vem na frente do orar, essa partícula aqui, esse prefixo, ele indica reciprocidade. Ele indica que o verbo orar, ele é um verbo recíproco. É como se nós estivéssemos ligando uma tomada na energia. A partir do momento que nós oramos, que nós clamamos, que nós nos voltamos para o Senhor, imediatamente Deus nos corresponde e Ele se volta para nós. Quando nós falamos Deus, Ele já se conecta conosco. Quando nós clamamos por Ele, Ele nos ouve. E Ele nos responde no tempo oportuno. Mas Ele está ouvindo. Ele está ouvindo o nosso clamor, toda vez que nós chamamos por Ele. E eu queria tirar 2 lições dessa palavra. A primeira lição é que não existe na Bíblia a possibilidade de nós falarmos com Deus e Deus não ouvir. O verbo no hebraico, ele é recíproco. Quando nós falamos, Deus ouve.
Deus ouve tudo. Ele ouve sons que o nosso ouvido não capta. Ele ouve o barulho de uma flor balançando. Então, nós não podemos, biblicamente, questionar diante de Deus, dizer: Deus, eu estou falando e você não está me ouvindo? Deus, eu estou clamando, Deus olha para mim, Deus me ouve. Não existe, porque o verbo, ele é recíproco e Deus está ouvindo. Ele vai responder no tempo oportuno. Então, pode chamar por Ele, pode clamar por Ele, porque Ele vai responder a você. No tempo oportuno, Deus responde. Porque outra coisa que o texto nos mostra é que Deus ouve o necessitado. Mesmo com todas as falhas de Agar, Deus a ouviu. Deus abriu seus olhos, ela viu um poço, ela estava morrendo ali, acabada, com os filhos, sem forças nenhuma, e eles ganharam vida. Deus se revelou a Agar. Agar era uma mulher, Agar era uma escrava, e o filho de Agar era filho de uma escrava. Ele não tinha direito a nada, porque Sara falou: olha, vá embora daqui, porque o seu filho não vai herdar com o meu filho. A promessa estava sobre Isaac, que simboliza Israel, né? Mas Agar clamou por ele, e Deus ouviu Agar, porque Agar era frágil, era vulnerável, era necessitada, e ela estava totalmente necessitada. Deus é um Deus que ouve um necessitado, e nós devemos clamar a Ele, nós devemos nos derramar diante do Senhor, nós devemos contar para Ele todas as nossas frustrações, todas as nossas fraquezas, todas as nossas fragilidades, porque só assim, só contando para Ele tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, é que nós vamos descobrir que nós podemos contar com Ele. Conte para Ele tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo. Deus vai vir ao seu encontro. Deus não vai faltar para você. A paz do Senhor Jesus.